Eu cheguei a receber um buquê de flores da Playboy, 2 milhões de beijos sem trocadilhos. Beijos Playboy. 2 milhões. Entenda o que quiser, né? Eu fiquei E você falou não? Eu fiquei 2 noites sem dormir. Falei não, por causa desse meu compromisso. Eu fazia um comercial ou outro. Aí comecei a pegar comerciais com fala. Que quando uma menina na minha idade pegava um comercial com fala, era artista, tinha uma fala só, tipo, compre na fulana de tal, Aí você já era, tipo, muito, desenvolta, você pegava um comercial com fala. E aí eu já fui pegando meio que isso e tal, e aí eu comecei a sonhar de verdade com isso. Aí teve, na época, um concurso, é da nossa época, eu acho que você vai lembrar. Lembra uma loja no Brasil chamada Company? Sim, claro. De mochila e tal. Era mais no Rio que tinha, em São Paulo não era tão forte, mas era famoso. Ela lançou um concurso que era Garota Sonífera da Company. Era uma bonequinha que tinha na vitrine, que ela era assim, com um lookinho assim. E aí eu falei, vou ganhar esse concurso. Vou ganhar esse concurso, quero participar, vou ganhar esse concurso. Aí minha mãe... Mas como que você era? Você era magrinha, corpão? O que você era nessa época? Magrela. Bem magra? Feia. É mesmo? Assim, hoje eu vejo as minhas fotos e me achava bem magra. Inclusive, eu ia com 2 calças jeans pra escola, aquelas coisas pra ter um pouco mais de bunda. Os meninos me achavam bem magras, mas bem feito. Porque depois eu fiquei gostosa e bonita. Toma, não dei mole pra ninguém, entendeu? E quem era gostosa na época, depois não tava mais, Barangô, né? Em Barangô. Desculpa aí. Mas é verdade, eu lembro das meninas que eram gostosas na época, que eu era adolescente, e depois ficaram feias. E as magrelas ficaram bonitas mesmo. Então, mas eu lembro de alguns amigos meus que me... Só chamava de tábua, essas coisas? Isso, bambu vestido, varapá, bambu vestido. Não era mas é bom. Pode rir, mas é boa. Bambu vestido, me sacanearam muito. Naquela época não tinha essa. Não tinha esse negócio de bullying, eles falavam mesmo. E a gente tinha que engolir, né? E eu, tipo assim, eu não tenho trauma disso. Nossa, me zoavam pra caramba. Eu era muito zoada. E engolia aquilo, ia pra escola e me zoava. Eu botava 2 calças, morria de calor, mas pra ficar um pouco mais de bunda, um pouco mais de perna. A gente sofria bullying pra caramba e todo mundo vivia. E mesmo assim você falou, vou ganhar esse concurso da Company? Porque eu vi as modelos da época, também tinha isso. Hoje em dia, as modelos, elas estão tendo mais espaço. Você pode ter o corpo que tiver, que você tem seu espaço pra modelar. E naquela época era como? Era só magra. Então eu tinha corpo de modelo. Verdade, era bem magrela. Naquela época tinha que ser magrela até demais, né? Magrela real. Mas você não tinha peito também? Era Gisele Bündchen pra mais. Mas a Gisele tem peito e tem bunda. Naquela época não pode. A Gisele não podia, é incrível. Não, naquela época, quanto mais magra, então, era não podia bom. ter muito peito, Era né? muito bom ser magra. Então, eu falei, vou canalizar, então, o bambu vestido pro que é bom. Aí fui pro balé, onde a magreza era legal, fui pra modelar, fui pra esse lado, entendeu? Foi se encontrando? Você gostava disso? Fui me encontrando, porque eu queria aparecer. Eu não tava assim pensando em atriz especificamente. Sério? Eu queria fazer sucesso. Entendeu? Aí a minha mãe falava assim, aí o tempo ia passando, né? Quando eu tava nesse concurso da Company, por exemplo, eu já tava com 16 para 17. Mas como que é? Você mandava um vídeo, tinha desfile, como que era? Esse concurso, primeiro você mandava foto, pro Brasil inteiro. Aí das fotos eles selecionaram pra você ir presencial, conhecer o Mauro Tauberman, que era o dono da Company, um dos donos, mas ele era que tava à frente desse concurso. E aí ele fazia a seleção lá, pessoalmente, escolheu tantas meninas pra participar do concurso no dia. No dia, tinha um desfile para várias personalidades, inclusive eu lembro que eu subi no palco, aí tava lá para julgar o Sérgio Malandro, a Luísa Brunet, tinha um monte de personalidade que eu via só na televisão de Paraíba do Sul, você pensa, olhando aquela galera lá. Inclusive tinham várias concorrentes fortes ali, que são famosas hoje em dia, que estavam ali no palco competindo comigo. E eu tava ali, eu vou ganhar, eu botei na minha cabeça que eu ia ganhar, eu não sei, assim, eu tinha uma certeza muito grande. E aí, aonde eu ganhei, eu acho, ali, aquele concurso, foi porque tinha uma parte de interpretação. E eu não tinha feito curso de teatro ainda, nada. Mas eu tinha... Você tinha algum talento que nem sabia? Eu acho que eu não sabia, que eu tinha uma... sei lá, tem gente que fala que é cara de pau, tem gente que fala que é talento, tem gente que fala que... tem que ser cara de pau mesmo, de sair fazendo uma coisa que você nunca tinha feito. Porque assim, o que acontece? Eles deram um papel pra gente, tipo assim, o que a Sonífera gosta? Eu lembro que ela gostava na época de Batom Vermelho, da Marilyn Monroe, do não sei o quê. Então eu entrei e comecei a pesquisar como que ela poderia se comportar no palco. Então eu fui com um vestido de bolinha, fiz a cena do presidente lá cantando Happy Birthday, Dear President. Aí todo mundo amou aquilo, entendeu? E aí eu ganhei. Pela interpretação, pelo conjunto, pela boneca ser parecida comigo. Ganhava o quê? Ganhei um concurso. Não, mas qual que era o prêmio? O prêmio era um contrato com a Company por 1 ano. Que é maravilhoso, né? Foi maravilhoso, porque eu comecei a modelar exclusivamente pra Company. E fazia algumas coisas, tipo... Mas capa, revista... Revista, aí... Ganhei uma viagem pra vir pros Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu vim pra Disney. Pra passeio ou pra trabalho? Pra Disney. Ah, é? Você acredita? Foi a primeira vez que eu vim. Na verdade, foi a primeira vez que eu viajei internacionalmente. Já foi direto pra cá? Vim pra cá. Olha onde eu vim morar. E era teu sonho conhecer a Disney, por Meu exemplo? sonho era
já era viver, né? Não tinha Pra dinheiro, Osasco, porra. você ia. Exatamente. Eu era pobre. Passagem pra Diadema, aceito. De graça. Você pensa uma menina que não tinha nem passaporte. Ganhar Teve uma... que tirar passaporte. Tirar passaporte, ganhar uma viagem internacional. E minha mãe nunca tinha viajado pra fora do país, nem eu. Que legal. E aí a gente veio, eu tinha direito a um acompanhante, claro que eu vim com ela, minha E parceira. aí o pessoal falava, você não vai ser isso e tal, eu já falei, Opa, olha aí, ela ganhou um concurso. tá começando. Veio. E ganhava um anel de brilhantes, que eu vendi, né, claro, pra ganhar dinheiro. Claro. Fazer dinheiro. E aí, como tinha esse concurso com a Company, aí os meus pais na época falaram, bom, você tem 1 ano de contrato com a Company, você tem que morar no Rio. Era um valor mensal? Que Era um valor mensal, mas não dava pra pagar minhas contas. Aí mesmo? Meus pais me patrocinaram por 1 ano. Né? No Rio? No Rio. E aí, como... Aí tava eles com quantos davam... anos? Tava com 17. Você foi sozinho ou foi com a tua mãe? Eu e Deus. Só você? Só que aí, também assim, existe... Eu e minha mãe, a gente tem muita cumplicidade. Meus pais, né, confiaram muito em mim. Mas eles alugaram um kitnet. Muito perto da minha prima, do meu primo, da minha tia. Era vizinho mesmo. E eu fiz um pacto de fidelidade mesmo com os meus pais. Olha, vocês podem ter certeza de que eu não vou envergonhar vocês. Eu não vou fazer nada de errado. E aí eu acho que por isso eu me tornei hoje em terapia, né? Porque a gente vai vendo todos os... Não sei se são traumas ou se são coisas que a gente vai criando na gente, né? Mas acho que é um pouco de trauma, sim. Não culpando eles jamais, muito pelo contrário. Mas que eu criei essa responsabilidade. Eu virei uma pessoa muito chata, irresponsável e metódica e nananã. Comigo, inclusive, dando muita chicotada em mim. Porque eu fiz essa promessa pros meus pais. Então eu fui muito séria durante a minha carreira real e oficial. Sabe quando você não quer sair da curva por nada? E tudo que eu vou fazer, eu sempre penso, ai, será que eu vou envergonhar meus pais? Eu carrego um peso que hoje eu tenho 50 anos e esse peso tá aqui. Que, claro, que eu tento aliviar, porque hoje, sou dona do meu nariz há muito tempo, né? Tenho os meus filhos, sou mãe de família, etc, etc. Mas eu venho carregando esse peso durante muito tempo porque eu fiz essa promessa do caramba, não vou envergonhar. Então, várias coisas que eu achava... O que seria envergonhar pra eles? Porque, assim, droga, ficar grávida antes da hora, fazer playboy pra eles era um escândalo. Chegaram a ter essa conversa? Meus pais... Imaginaram, né? Pô, se vier uma proposta, você não vai... Então, e vieram muitas durante a minha carreira inteira, porque assim, depois eu fiquei muito em evidência na Globo, inclusive fiz vários personagens sensuais. Pra quem é novo, não tem ideia que a Playboy vendia demais e era muita grana, né? Eu cheguei a receber um buquê de flores da Playboy, 2 milhões de beijos sem trocadilhos. Beijos Playboy. 2 milhões. Entenda o que quiser, né? Eu fiquei E você falou não? Fiquei 2 noites sem dormir. Falei não. Por causa desse meu compromisso com a minha família. Você nem chegou a consultar seus pais? Cheguei a conversar sobre. Teu pai? Não, eles nessa época, inclusive, acho que eu já tinha alguns bons anos de carreira, porque eu já tava fazendo a Garota do Bumbum Dourado. Tá. Que era uma personagem que eu ficava com a bunda dançando Tchan. Era a época do Tchan. Era a hora que os caras queriam muito. Ia vender muito no horário nobre. Então... Era uma coisa assim que realmente ia vender. Por isso que eles ofereceram essa grana. Isso era fixo, fora as vendas. E 2 milhões naquela época não é a mesma coisa que hoje, né? Exatamente. Era a mesma coisa que a internet te dá, né? Não é a mesma coisa que... Não, era muita grana. E aí? Que não, na época eles não. A sua cabeça faz, a gente tá tudo bem. Sério? Eles chegaram, mas assim, o que eu tô te falando, eu criei tanta coisa, com uma responsabilidade, uma coisa tão louca comigo, que se eu tivesse feito, eu teria me arrependido. Hoje? Teria. Hoje... Também porque eu tenho um filho de quase 20 anos, ele tem 19. Aí vem um outro peso de um moralismo que eu tenho dentro de mim, que não é de ninguém, é meu. E eu juro pra você, não é uma coisa que eu vejo as minhas amigas, que eu vejo cenas nuas e não sei o quê. Eu não tenho problema nenhum com a nudez, zero. Mas quando eu tenho que ficar nua, eu travo. Você não acha cena minha nua? Nunca fiz. Eu já recusei filmes, já recusei novelas. Eu não fico pelada. Mas isso que eu queria saber, isso você já sabe quando te contratam, você tem no roteiro, ou às vezes aparece, a gente pensou nisso? Se aparece do nada no meio da novela, eu chego a brigar com o diretor. Já briguei. Mas você é obrigado? Fica mal, não fica? Não sou obrigada, mas eu já cria um clima, eu já deixei de falar com alguns diretores, já me deixaram de chamar para novos trabalhos. Eu já criei problema. Que era cena sensual? Sensual eu faço, já fiz Não, mas várias. o que era que você não topou? Pelada, peito de fora. Mas na novela? Na novela. É que assim, o que acontece? Que assim, tá tudo muito diferente hoje, Vilela. Tá tudo. As coisas estão mudando com uma facilidade. Assim, não dá pra comparar a minha época com a época de hoje. É tudo muito diferente. A novela que eu fiz, Uga Uga, por exemplo, tinha peito de fora às 7 da noite. Caramba, porque eu lembro, o Pantanal teve muito isso, né? Que... Era as meninas na tribo, lá, não sei se você lembra dessa novela, Uga Uga, com o Cláudio Heinz, era um índio. As meninas ficavam de peito de fora às 7 da noite na televisão. Tipo, era numa tribo de índio. Era, tipo, normal. Não era que era uma novela das 8, sei lá. Era
E eu acho que a censura era, não sei se era mais liberada. Era, você vê, era banheiro do Gugu, né? Exatamente, era diferente, chacrinha e tudo. A gente, não sei se era mais velado, não sei o que era, ou se a gente... A gente vê cenas dessa época mesmo, fala, caramba. As coisas que as pessoas falavam, as coisas que a gente ouvia enquanto atriz. É mesmo, de proposta, né? De propostas, e a gente normalizava. E era até meio aberto, né? Não era uma coisa... Não era uma coisa velada, e a gente normalizava era meio, mesmo. se você fizer isso, eu te consigo tal papel. Isso, assim. As cantadas eram os assédios, que hoje em dia as pessoas... assédio, e eu acho que tem que ser por aí mesmo. Claro que não esvaziando a pauta, né? Porque também todo mundo já faz um escândalo, mimimi pra caramba, não esvaziando mesmo, de verdade, mas tem que ser colocado em pauta, tem que ser colocado na mesa. Mas naquela época o assédio era assim, quase que tipo, é bonita, é assédio. É bonita, vai ser assediada. É gostosa, vão querer te comer. Era quase que cotidiano ouvir um assédio de um colega, de um diretor, de uma colega. Era tipo normal, e eu sabia lidar com isso. Como você lidava? Você se fazia de boba, não entendia? Eu me fazia de boba. Eu fingia que eu não entendia. Ah, não sei o me que. fazia de besta. Dá um exemplo assim. Tipo, vamos sair à noite ou vai no meu apartamento, é isso? Era tão natural, era tão natural. O texto. Você tá tão gostosinha, você tá tão linda. Obrigada. Sabe, quando você finge de boba mesmo? Eu era muito leve, eu não levava ferro a fogo. Eu não fazia disso Porque hoje em dia eu daria umas respostas mais contundentes. E a pessoa ficaria muito mais preocupada também. Muito mais sem graça, inclusive. Mas você acha que você deixou de... Hoje em dia eu falei, você tá me assediando? Eu falaria bem assim. O que você tá realmente querendo dizer? Você tá querendo me assediar? Você tá querendo me cantar pra eu poder fazer alguma coisa? Você tá querendo me propor o quê? Hoje em dia seria uma coisa mais assim, pau na mesa mesmo, né? E você acha que você perdeu algum papel? Deixou de fazer alguma coisa por causa disso? Muitos. Acho que sim, né? Muitos. Até porque... É uma coisa velada, né? Ninguém vai falar, não te chamei por causa disso. Não, mas até você porque sabe, a vida é feita de escolhas, mas a gente sabe que tinha gente que topava. E tudo bem. E também tá tudo bem, porque são escolhas. São moedas de troca, né? E tá tudo certo, assim, eu não julgo real. Eu não julgo real. Você faz da sua vida o que você quer fazer. E tem gente que faz até sem troca mesmo, tá afim de fazer. E tá tudo certo, mas é porque que eu te falei, eu tinha uns combinados na minha caixinha, que a minha caixinha ela é muito certinha, e isso eu trago pra minha vida até hoje, o que é bom por um lado, mas é muito ruim por outro, porque também você também é muito julgada. Se você é muito conservadora, também você não é uma pessoa muito bem vista. Em certos locais e ocasiões, você também é muito julgada. Com certeza. Mas tudo bem, eu sou o que eu sou. E tá tudo certo, entendeu? Da mesma maneira que eu respeito todo mundo tem que me respeitar. Mas tem... Se caso queira assistir a entrevista completa, o link estará na descrição do vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui e não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado.